Vamos falar então da separação mente-corpo, corpo e mente, a ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais as nossas reflexões. Essa semana semana passada, né, até domingo ficou no ar aí a minissérie Corpo, Coração e Mente, muito legal, um super sucesso. Muito feliz com o resultado, com os comentários, com as mensagens, com as trocas, enfim, muitos e-mails. E uma das coisas que ficou bastante presente foi as pessoas falando dessa separação e dessa necessidade de integração corpo e mente, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Por que a gente precisa fazer uma integração de algo que já é integrado ou deveria ser, né? Que confusão que nós, seres humanos, estamos vindo fazendo com essa relação com o que a gente sente, com essa relação com as nossas emoções, com essa relação com os nossos instintos, com os nossos sentimentos. O que está acontecendo com a gente, né? Então a gente vai falar disso. Acho que precisa trazer esse tema para a consciência muitas vezes, não são poucas vezes. E uma coisa que cada vez mais eu aprendo como professora, como uma das áreas que eu estudo é a educação para adultos, né? Como é que a gente pode promover aí aprendizado para os adultos, que é diferente do aprendizado da criança, que é diferente do aprendizado do adolescente. Então, uma das coisas que eu tenho visto bastante claro primeiro, a gente aprende mais o que a gente já sabe, e a gente aprende mais o que a gente vê de novo. Por quê? A nossa mente, ela se alimenta de algumas coisas. O nosso cérebro, ele tem algumas comidinhas, né? Então, por exemplo, 25% do que a gente respira, 25% do nosso oxigênio é consumido pelo nosso cérebro. Então, o cérebro adora oxigênio. Então, respirar bem faz você ter uma mente mais sadia. Por isso que muito do que a gente faz em meditação começa por respiração, né? Então, tem a ver com isso. O outro ponto também que é interessante desse lance da respiração é que se a gente fala se alguém está inspirado, fulano estava inspirado quando fez você, eu estava inspirado quando criei tal coisa, se a gente fala de inspiração, a gente está falando de mente clara, ou seja, mente cheia de oxigênio. Então, o oxigênio é uma coisa que o nosso cérebro, a nossa mente, consome muito. Uma outra coisa que o nosso cérebro gosta é glicose. E uma outra coisa que o nosso cérebro gosta é novidade. Quando você viaja, não é incomum você ficar, principalmente para outro país, que tem outra cultura, outro idioma, outro alimento, outro fuso, ou seja, é muita novidade para você. Não é incomum que você fique com a sensação que você ficou muito mais tempo fora. Vamos supor, você ficou uma semana em outro país e você tem a sensação que ficou um mês. Por quê? Por causa do efeito novidade no cérebro. Então, esses alimentos fazem ele se iluminar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vê algo de novo, o que o seu cérebro vai fazer por causa da busca da comidinha novidade? Ele vai olhar para aquilo que ele não viu na primeira vez que você teve contato. Então, se você vê um filme de novo, se você lê um livro de novo, se você tem uma experiência de novo, o seu cérebro ele vai buscar naquela experiência, naquela informação, o que é novo. Seja no filme, seja no livro, seja no tema, seja na vivência. Então, quando a gente retoma um tema mais de uma vez, a gente está oferecendo para a nossa mente a oportunidade dela absorver o que ela ainda não absorveu da primeira vez, da segunda vez ou da terceira vez. Por isso que a gente também gosta, muitas vezes, de ver um filme recorrentemente. Pode falar a verdade que você já assistiu aí Uma Linda Mulher, Um Lugar Chamado Notting Hill, esses filmes famosos aí umas 5, 6 vezes, ou aqueles filmes que por mais que você já assistiu umas 5, 6 vezes, se ele passa, você para dar uma espiada. Porque o seu cérebro está recorrendo àquela emoção que a primeira vez você experimentou e ele vai buscar o que você ainda não viu. Seja uma cena, seja um gesto, seja um olhar,
que ele não capturou, ele não consegue capturar tudo. A nossa mente consciente, ela não consegue captar todos os detalhes da primeira vez, né? Ela tem uma atenção seletiva por filtros. Então, quando a gente retorna ao tema corpo, coração e mente, ou separação corpo e mente, ou integração, seja lá o que for, a gente está oferecendo para a gente mesmo a oportunidade de aprender o que ainda não foi aprendido, de ver o que ainda não foi visto. Eu estive na semana passada também na faculdade em Anhanguera, na semana de psicologia, palestrando lá, e o tema foi o idioma que o corpo, que o mundo interno fala, né? E o nosso mundo interno, que é essa vida que mora dentro da gente, assim, as vozes que falam aí com você, que briga com você mesmo, você faz as pazes com você mesmo, você incentiva você mesmo, ou seja, você ouve um monte de coisa aí dentro de você, é isso que eu chamo de mundo interno. Esse mundo interno fala com a gente através das nossas sensações, através das nossas emoções, ou seja, através do nosso corpo. Né? Então, se você fica angustiado, pesado, estressado, ansioso, obviamente que você fica com uma respiração ansiosa, com um tônus muscular mais tenso, mais pesado, mais pressionado, você fica com o seu senho, né, a sua expressão mais fechada, ou seja, tem toda uma fisiologia dentro dessa sensação, ansiedade, dentro dessas emoções. E você fica muito mais conectado, a maior parte de nós fica muito mais conectado com o que a gente está pensando em relação a isso do que com o que a gente está sentindo em relação a isso. Porém, o balacobaco está no que a gente está sentindo. Porque se a gente não estivesse sentindo algo desconfortável, nós não estaríamos tentando buscar uma solução para aquele desconforto, pensando em uma solução para aquele desconforto que a gente está sentindo. Então, nessa palestra que eu fui dar lá na Semana de Psicologia da Faculdade em Anhanguera, de Osasco, foi bem interessante que a gente começou com o tema, o idioma que o corpo fala, que o mundo interno fala, e a gente foi explorando essa separação mente-corpo, onde a gente fica tentando pensar uma solução para aquilo que a gente está sentindo. E esse é um dos motivos pelo qual a gente acaba não conseguindo mudar ou não conseguindo lidar com aquilo que a gente está sentindo e experimentando como desconforto. Por quê? Porque a gente está sentindo e a sensação está no corpo, ela não está no pensamento. Então, quanto mais a gente fica pensando uma solução, menos contato a gente está tendo com aquilo que a gente está experimentando no nosso corpo, e a gente fica nessa divisão entre o que é sentido em detrimento, né? Como uma segunda opção, sem atenção, num privilegiar o nosso pensar. Isso quer dizer que o nosso pensar é ruim? De maneira alguma. Nosso pensar é maravilhoso, é necessário. A nossa cognição, essa mente pensante, a questão é que ela não consegue mudar um sentimento. Se ela conseguisse, você já teria mudado um montão de coisa aí que você sente. Seja um desconforto, seja um comportamento, seja uma ansiedade, seja aquele amor perdido, seja aquele trauma. Se você pudesse apenas pelo pensar, ou seja, apenas pela vontade deliberada mudar o que você sente, você já teria feito isso. E por que a gente não faz? Porque não é possível. Apenas pela vontade deliberada. É possível mudar as emoções? Sim. As sensações? Sim. Os sentimentos? Também. Porém, nós não conseguimos fazer isso através dessa forma que a gente aprendeu, que a gente fica pensando as soluções do que é sentido, né? Acho que esse é um bom resumo, uma boa introdução dessa necessidade que a gente tem de olhar para essa separação corpo-mente, para a coisa ficando mais clara, né? Então, deixa eu só dar aqui boa noite para o Amadio, que mandou aqui um boa noite pelo Face, para o pessoal do Insta que está chegando, deixa eu até colocar aqui, ó, boa noite, galera. Pessoal também que está vindo aqui dando olá pelo Face,
Pelo Face não, pelo Insta, também, né? Boa noite. E a gente vai avançando. E se à medida que eu for falando, for ficando dúvida, vai colocando aí nos comentários que eu vou buscando incluir na nossa conversa para ir ficando cada vez mais claro. Por que que a gente precisa olhar para essa separação mente-corpo? Porque ela é histórica. Porque foram vários eventos que foram acontecendo na nossa vivência como humanidade, como cultura, como civilização, que foi promovendo um jeito da gente funcionar, que foi meio que criando um fetichismo em relação à mente pensante, desde lá do famoso Descartes, ô rapazinho, com aquela bendita frase, penso logo existo, que a gente criou uma maneira de perceber que apenas no pensar a gente acabaria lidando com tudo. E só o pensar analítico, só o pensar cognitivo, só o pensar analítico, ele não abraça, ele não é capaz de lidar com os processos alquímicos que a gente vive na nossa vida emocional, na nossa vida sensorial, na nossa vida instintiva. Tem uma maneira de entender isso que eu quero colocar assim do... Vamos pensar um pouquinho na abordagem junguiana. Como é que o Jung percebeu a maneira que a consciência lida com o que é inconsciente? O Jung trouxe o que ele deu, né, ele nominou de psique, e aí nós temos o que ele chamou de complexo, né, que são, vamos dizer assim, pequenos grupinhos fixados lá na psique. E o complexo que é consciente é o que a gente chama de ego, ou de que a gente chama de eu. E esse ego, ele virou o chefe da história. E aí é por isso que muita gente fala assim, a gente tem que acabar com o ego, transcender o ego, botar o ego para não sei onde, etc. Pois é, se a gente ficar sem ego, a gente vai ter um problemão, porque aí a gente vai mergulhar. Boa noite, Davi. Davi chegou. Boa noite. O ego, sem ele, a gente vai mergulhar lá no inconsciente e a gente não vai ter forma, a gente não vai ter estrutura. Então a gente super precisa do ego, que é o nosso complexo consciente. Muito bem. Só que se o ego ele for amigo do que o Jung chamou de si mesmo, né? Dessa alma que se manifesta e que a gente conhece pelos complexos constelados aqui, que a gente vai incorporando, esses vários eus que moram na gente, tá tudo certo, porque aí a gente está se realizando o que é universal em nós, né? Essa alma humana, os vários arquétipos que a gente vive como seres humanos, o universal, no singular da nossa experiência. Quando que esse ego vira um problemão? Quando ele começa a achar que só existe ele lá dentro. Então a gente fala assim, aqui dentro só tem eu. Não, aqui dentro eu é uma das coisas que mora aí dentro, né? E aí que a gente vai criando as divisões e as guerras internas. Porque aí esse esse eu que pensa que é consciente, ele vai começando a querer lutar com o que ele considera que não está na norma, ou que não é esperado, com o que não é possível de ser vivenciado. E aí, se eu, por exemplo, vivo um medo e esse ego, ou esse eu aprendeu que quem sente medo é covarde, ou quem sente medo é inseguro, ou que sentir medo não é uma coisa boa, começa aí uma luta contra o que é sentido. Só que essa luta não muda o que é sentido como medo, o que é experimentado como medo, ou o que é experimentado como raiva, ou o que é experimentado como vergonha, ou o que é experimentado como humilhação, isso não muda. Então, como é que a gente cria essa relação entre esse eu, que é esse eu mais consciente que percebe, com esses conteúdos em mim que vão se manifestar por diversas formas? Vão se manifestar nas nossas crenças, vão se manifestar nos nossos pensamentos, vão se manifestar nas nossas emoções, vão se manifestar nas nossas sensações, vão se manifestar em toda essa vivência que esse organismo tem para viver a vida. E é por isso que é importante que a gente possa estabelecer essas conversas
com esses vários eus que moram em nós. Por que vários eus? Já teve aquele tipo de... Isso metaforicamente falando, né, gente? Não vamos pensar de maneira literal, vamos abrir para olhar para a subjetividade em nós. Quando a gente tem algo que a gente fica tomado, por exemplo, você foi lá e fez um barracão, quebrou o pau com a patroa, quebrou o pau com o companheiro, com a companheira, com o amigo, com o chefe, sei lá o quê. Aí quando você retorna a você, né, você ficou possuído, possuída. Você não fala assim, nossa, eu fiz aquilo, nem parecia eu. Nem parecia eu. Pois é, porque não era eu. Era um outro alguinho lá dentro de você que se constelou, que se manifestou. E aí o que a gente faz quando a gente retorna a esse eu? Esse eu vai lá e desce o braço, desce a porrada naquele outro que fez lá o barraco. Tomado pela raiva, pela revolta, seja lá a emoção que estava presente nesse exemplo. Como se isso fosse resolver ou garantir que nunca mais você fosse ficar possuído e nunca mais fosse fazer uma dessa. Ou ficou deprimido, ou ficou triste, alguma coisa assim. Então percebe como a gente incorpora pela emoção, ou pelo sequestro emocional, ou por ficar, né, nessas formas de possessão. É como se esses outros seres que moram em nós se manifestassem na vida. Então como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode, então, lidar com aquilo que pode ser uma crença limitante, que pode ser uma emoção recorrente, que pode ser uma forma de possessão? O nome que a gente escolher. A gente precisa se relacionar com essas coisas em nós. Para aquilo, a gente só consegue mudar aquilo que se torna consciente, mas como a gente não se relaciona, a gente não conhece. A gente não conhece a nossa raiva, a gente não conhece o nosso medo, a gente não conhece as nossas dores, a gente vai criando opiniões sobre essas coisas, a gente vai criando rótulos sobre essas coisas e a gente vai criando distâncias nessas lutas que a gente vai estabelecendo contra aquilo em nós que age daquela maneira ou que se sente daquela maneira. E essa forma de se relacionar impede que a gente de fato conheça através de um relacionamento e através desse relacionamento aquilo então possa de fato mudar. Então a chave para que a gente consiga mudanças duradouras, efetivas, saudáveis, que a gente já esteja se sentindo bem com tudo que somos, está no relacionamento com aquilo que vive em nós. E não na guerra, e não na disputa, e não na distância, e não na cisão e na separação. Tem aquela frase da música do Renato Russo, que ele fala, e toda dor vem do desejo de não sentir dor. É genial, né? Os poetas, eles captam o que os acadêmicos levam, às vezes, teses para conseguir explicar, e a gente tenta encontrar maneiras de alcançar esses resumos que os artistas fazem. O que ele está dizendo com isso, né? Toda dor vem do sentir dor. O sofrimento está na resistência, está na distância, está na cisão. Não está na dor em si. Existe uma dor que precisa ser cuidada. Mas como eu lido com ela, como eu me relaciono com ela, como eu a percebo, como eu a recebo, como eu me dou conta dela, é que vai possibilitar mais ou menos bem-estar, mais ou menos tranquilidade em relação a ela. Por quê? Porque eu vou estar aberto para uma relação e não posicionado diante de uma guerra. Essa é uma das grandes diferenças que a gente percebe, por exemplo, quando a gente faz essas vivências que incluem as sensações corporais, seja da focalização, da experiência somática, até a própria abordagem junguiana, que trabalha nos conceitos de integração. Né? Como é que a gente integra essas porções de nós que se manifestam, né? Na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas escolhas, naquilo que é difícil em nós, né? Como é que a gente estabelece uma conversa com isso? E não uma disputa,
e não eu sei o que é certo e você está errado, né? Sempre nessa relação certo-errado, nessa relação dual, né? Então, deixa eu só ver aqui os comentários para a gente ir incluindo. O Davi escreveu: adoro Jung, as imagens e os arquétipos subjetivos. Sim, o Jung, ele trouxe um verdadeiro mapa da alma, né? Tem um livro que chama Mapa da Alma, que traz um jeito de entender o Jung, porque não é simples entender o Jung, né? É uma jornada da vida para toda a vida. Mas é isso que a gente vai fazendo em nós, né? Entender a nós mesmos, compreender a nós mesmos. É uma jornada. E aí é que entra essa mente ou essa percepção cognitiva como esse lugar que mergulha em nós e volta. Mergulha no que é inconsciente, mergulha no que é subjetivo, mergulha no que é não concreto, mergulha na nossa história. Porque a gente não consegue lembrar, olha, o que eu estava fazendo quando eu estava com 1 ano, 2 meses e 7 dias. Mas já tinha um monte de vida e informação em você. Você não consegue lembrar quando você estava com 5 anos, 7 meses e 2 dias. Porém, várias coisas aconteceram desde do teu período intrauterino, nascimento e, enfim, primeira infância, adolescência e por aí vai. Ou seja, essa mente consciente, ela não alcança todos esses lugares. Esses lugares em nós foram vivenciados principalmente pela nossa memória corporal, muscular, sentida, né? Pelas nossas emoções, pela nossa fisiologia, né? Muitas informações que a gente carrega em nós está nesse arquivo procedural, corporal, e não apenas no que a gente sabe pensando. Então, realmente é uma conversa e uma relação que a gente estabelece para a gente se compreender mais, né? E sair de alguns scripts ou de algumas tendências programadas que às vezes nos impedem de levar a potência que a gente carrega para a expressão que a gente quer colocar no mundo, né? Então, o sujeito, ele transcende o eu. Aquele que eu sou antes de me perceber como eu, como indivíduo, porque a gente começa a se perceber como eu só depois dos 2 anos. Já aconteceu um montão de coisas antes, né? Já tem um montão de vivência que vão ser o arcabouço, que vão ser o suporte para a formação do que depois a gente vai chamar de personalidade. Então, muito dessa vivência, muita dessa história que mora em nós, ela é a base do que mais tarde a gente vai chamar de personalidade. Antes da gente ter uma memória declarativa, consciente, racional, analítica, então como é que essa mente consciente pode conhecer essa história que vem antes dela? Através do mesmo jeito que a gente conhece qualquer coisa na vida, nos relacionando com aquilo, mergulhando naquilo, aprendendo. Quando a gente vai aprender uma coisa, a gente mais ouve ou a gente mais fala? A gente mais ouve. Se você está num curso, você fica lá ouvindo o professor falar. Você lê livros que te contam histórias. Sejam histórias de maneira técnica, de procedimentos, ou sejam histórias mesmo, né? As histórias nos ensinam muito. Então, quando você está aprendendo, você está recebendo informação. Você não está dizendo para o seu professor o que você sabe. Lógico que existe uma troca, mas você recebe muita informação. Então, quando a gente quer conhecer algo, quando a gente quer aprender sobre algo, a gente assume a atitude de receber, abrir os ouvidos, abrir os canais de percepção para a gente absorver aquela informação e então poder compreendê-la. Quando a gente precisa compreender sobre nós, principalmente sobre aqueles vários eus e vivências e histórias que moram em nós, quando esse eu ainda não existia, né, nosso eu que apareceu depois dos 2 anos, a gente precisa se abrir para ouvir, se abrir para saber, se abrir para aprender do mesmo jeito que a gente se abre para aprender qualquer coisa. E aí as histórias vão chegar para nós. E através dessa relação, desse encontro, dessa alquimia
coisas acontecem e geram novos aprendizados, novas posturas, novos olhares, novas percepções, né? Novas formas de atuar, do mesmo jeito que a gente muda e que a gente gera novas estratégias quando a gente aprende algo novo, né? Quando a gente aprende numa escola, num curso, numa formação acadêmica, seja o que for, você recebe uma informação, você alquimiza aquela informação, você incorpora aquela informação e então você gera uma nova rota para você. A mesma coisa se dá quando a gente se abre para ouvir a nossa própria história. A história que a gente carrega no nosso corpo, que a gente carrega na nossa respiração, que a gente carrega nas nossas sensações, que a gente carrega na nossa emoção, porque tudo isso já existia desde o início. Então a nossa pele, né, a nossa musculatura está com a gente desde que a gente é bebê na barriga da mãe. A nossa mente pensante, não. Então, a nossa mente pensante, danadinha, que acha que sabe tudo, precisa se abrir para aprender sobre a nossa própria história. É uma rota diferente que a gente está propondo, não é mesmo? Porque a gente quer entrar em contato com uma emoção para dizer para ela como ela tem que ser. Para falar para ela, ó, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E a nossa emoção dá uma banana pra gente, ela não segue. Nem as nossas sensações, nem os nossos comportamentos recorrentes, nada. Agora, quando a gente desenvolve uma relação, quando a gente aprende a fazer contato, quando a gente aprende a estabelecer essas conversas de aprendizado. E o que eu digo de conversas de aprendizado? Quando eu aprendo a ouvir a partir do que vem daqui, do que vem de tudo aqui, e não só daqui, um mundo se abre, um portal alquímico se abre. E foi isso que eu tratei na minissérie Corpo, Coração e Mente. Se você não assistiu, você perdeu, porque em 3 episódios bem densos, bem profundos, eu mostrei cada um desses pontos, por que é importante estabelecer essa conversa, e inclusive no episódio 3 eu ensinei o primeiro manejo da focalização, que estabelece o ponto de ligação para a gente começar a aprender a nossa história. Quando a gente dança, por exemplo, a gente fala de ponto de ligação, né? É quando a gente encontra o companheiro para estabelecer uma relação e dali surgiu algo novo que é a dança. Existe um ponto de ligação entre esta parte de nós e todo o resto. Esse ponto de ligação eu ensinei, no episódio 3 da minissérie. Se você não viu, você perdeu. E está abertas as inscrições para formação de focalização, se você quiser aprender a conversa. Quer aprender a conversar com o seu inconsciente? Eu vou te contar aonde é o canal. O canal se chama Corpo. O Eugene Gendlin, que criou a focalização, ele fala, o inconsciente é o corpo. É muito interessante a visão dele. Né? A gente estabelece a conversa com o que é inconsciente em nós através do que é sentido corporalmente. A medida que lhe deu o nome de Felt Sense. Quando a gente localiza esse portal, que é o ponto de ligação, eu, Cecília, chamo de ponto de ligação, entre o que eu percebo de maneira consciente e o que eu não percebo, ou seja, o meu não sabido, o que eu não sei, eu começo a aprender sobre o não sabido. Porque se a gente for ficar só no que a gente sabe, a gente vai agir sempre da mesma maneira e a gente não está aprendendo nada. Né? Então, quando a gente quer mudar algo em nós, a gente precisa saber que isso em nós que a gente quer mudar também tem uma vida, também tem uma história, também tem uma relação sistêmica com tudo em você, que nós precisaremos aprender para gerar uma nova rota, para que tudo em nós possa se direcionar para essa nova rota. Então, se trata de aprendizado. Não se trata de impor para nós o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Como que a maioria de nós faz? Se eu me sinto mal, eu falo para mim, eu não posso me sentir assim. Me sentir assim é errado. Isso implica que eu acredito que exista um jeito certo de sentir. E a gente fica nessa dualidade sem fim.
E se eu não estou me sentindo como é o certo se sentir, eu fico mal. Por quê? Porque eu estou me sentindo diferente do que é o certo. E aí a gente volta para a frase do Renato Russo, toda dor está no desejo de não sentir dor. Ou seja, eu fico mal porque eu não estou me sentindo do jeito que eu imagino ou que eu penso que eu deveria estar me sentindo. E a gente fica nessa ilusão. Porque a gente fica nessa luta, que eu não posso me sentir assim, e aí nesse foco, preso nisso, eu deixo de me relacionar com o que está presente, que é a sensação desconfortável. Então, se eu me sinto ansioso e eu não ficar gastando tempo pensando que eu não deveria me sentir ansioso, eu vou dizer para a ansiedade: olá, gostaria de te conhecer melhor. Me conta a sua história. Eu tô aqui, eu tô em paz, eu tô tranquila, eu tô aberta a saber o que deixa você ansiosa. Olá, ansiedade. Seja bem-vinda, vamos tomar um café. Me conta a sua história. Como tem sido para você se sentir assim? E aí eu vou me abrir para aprender sobre a minha ansiedade, ou sobre o meu medo, ou sobre a minha dor, ou sobre as minhas angústias, ou seja lá o que for que está me visitando hoje. Quando a gente faz esse movimento, o portal da transformação se abre para todos nós. E para você que é profissional do desenvolvimento humano, se você é psicólogo, se você é coach, se você é assistente social, se você é terapeuta, psicoterapeuta, enfim, se você se senta com outro ser humano, isso é mágico, é uma mudança. Assim, eu vejo nos meus atendimentos, vejo com os meus alunos da focalização, que incorporam essa maneira de compreender as transformações humanas, que é incrível, porque quando você apoia o seu cliente a fazer isso, o seu cliente fica encantado, porque ele fala: nossa, eu estou em paz com o que eu estou sentindo. Mesmo que algo em mim seja ansioso, eu estou em paz, porque eu não sou a minha ansiedade. Eu sou quem percebe a ansiedade. E eu posso me relacionar com ela, eu posso cuidar dela, eu posso oferecer para ela um ambiente para ela existir e ela encontrar em mim um novo caminho. E não ser expulsa de mim, exclusa de mim, retirada de mim. O que será que acontece com isso em mim? Olá, Martinha, seja bem-vinda, tá dando um olá aqui. Tá ficando claro, pessoal, que é nessa relação que a coisa muda? Então, quando a gente atende, a gente quer ensinar também, apoiar o nosso cliente a fazer esse contato, de dizer olá para o que é sentido. Só que se eu não faço isso em mim, se eu, terapeuta, não me sento com a minha ansiedade, não me sento com a minha dor e digo olá, vamos tomar um café, quero conhecer você, é muito difícil fazer isso no outro. Eu diria que é impossível. Porque eu não vou conhecer, não vou reconhecer o subjetivo no outro se eu não tenho amostras do subjetivo. O que é subjetivo? É a mesma coisa que eu nunca ouvi um idioma e a pessoa, eu nunca ouvi, sei lá, escandinavo, nem sei se existe um idioma chamado escandinavo, mas vamos imaginar que existe. Eu nunca ouvi, aí a pessoa começa a falar escandinavo e eu não vou saber que ela está falando escandinavo, eu nunca ouvi antes. Como é que eu vou dizer que está falando escandinavo se eu não sei o que é escandinavo? É a mesma coisa, se eu não navego nessa subjetividade, nessas emoções, se eu não começo a notar como é a qualidade de uma ansiedade falando, como é que eu vou ouvir no outro e falar: ah, peguei, tá ali, ó. Agora o meu cliente está em contato com a ansiedade dele e ele está conseguindo ser quem percebe aquilo nele e fazer o manejo. Se eu nunca fiz o manejo em mim, isso é o desafio de ser terapeuta, de ser profissional dessa área, porque a nossa profissão exige isso de nós. Exige manejo terapêutico interno, existe manejo terapêutico em nós, para que a gente possa ter mais habilidade, congruência, destreza, abertura para lidar com o mundo interno do outro, porque se eu me sento com algo em mim que me assusta, como a ansiedade do meu cliente também vai me assustar. Se eu me sento com a minha ansiedade em paz e eu sei olhar para uma ansiedade e dizer
controlar a ansiedade do meu cliente não vai me assustar. Ao contrário, ela vai ser bem-vinda e nós dois, eu, terapeuta, e você, cliente, conhecer um pouquinho mais disso em você. Vamos aprender com isso. Qual é a história que está aí? Como é que a gente pode incluir isso que está se sentindo excluído, que está chamando a sua atenção através da dor, através do desconforto, através das suas sensações, tem pedido, clamado pela sua atenção? Porque é isso que isso em você está tentando fazer. E a gente está buscando encontrar o ponto de ligação para, através dessa relação, algo novo poder surgir de verdade e transformar a história. Que é isso que o seu cliente está buscando e é isso que você também está buscando para a sua vida, né? Então, deixa eu ver aqui as perguntas. A Cristina mandou: gostei da maneira de se pensar que é mais fácil do que eu imaginava. Legal, é isso mesmo. É para ser mais fácil mesmo, né? A gente complica um montão às vezes, né? Mas a gente aprendeu também de um jeito mais complicado. Cristina. Já, bom, daqui. Deixa eu ver aqui do Face se tem alguma pergunta. A gente daqui a pouquinho vai estar encerrando. Não, aqui tá tudo certo. Então, e a última coisa que eu queria trazer também, voltando ao lance da palestra que eu dei lá, Corpo, Coração, não, o idioma que o mundo interno fala, que foi, eu trouxe um mito para ajudar a compreender essa separação corpo e mente, que foi o mito de Eros e Psique. Então, uma coisa que ajuda a gente a entender essas jornadas arquetípicas em nós é compreender esses arquétipos ou esses mitos que estão no inconsciente coletivo da humanidade. Então, quanto mais a gente aprende sobre história mítica ou essas histórias que compõem a nossa cultura, o nosso inconsciente e tudo mais fácil também da gente compreender esse subjetivo. E no mito de Eros e Psique, eu vou fazer uma live só sobre isso, mas eu quero deixar aqui uma introdução e um fechamento de hoje. Psique era uma jovem muito bonita, de tão bonita, filha de um governante, ela começou a ser adorada, idolatrada, e as pessoas viajavam léguas para ver Psique, para levar oferendas a Psique, etc. E a Afrodite começou a ficar meio enciumada, porque aí ela já não recebia todas as oferendas pela sua beleza, né, a deusa, como deusa. E aí ela pede para o seu filho Eros ferir a Psique, de maneira que ela, com a sua flecha, né, porque o Eros é o Cupido, com a sua flecha, para que a Psique se apaixonasse por uma criatura horrenda, como castigo por ela estar aí chamando a atenção do povo e tirando as pessoas das oferendas para Afrodite. E aí o Cupido vai lá para poder, o Cupido que é o Eros, né, dar a flechada na Psique. Só que acontece que ele acaba se ferindo com a própria flecha e ele se apaixona por Psique. E aí, para resumir a história, ele faz toda uma manobra para conseguir que Psique se apaixone por ele e case com ele. E ele consegue isso. E com Psique, que é assim, para ele não ser reconhecido, porque ele era Eros, filho de Afrodite, eles só poderiam se relacionar à noite e no escuro, sem se ver. E aí eles passam a ter esse relacionamento, ela se casa com ele, eles se encontram às noites, ela não vê o marido, e ela tem esse combinado com ele, esse combinado de confiança, só que aí a sua curiosidade, a sua mente pensante começa a querer saber quem é o marido devido à influência das irmãs. E ela vai e coloca uma vela à noite para vê-lo, e ela derruba óleo quente nele. E aí ela fere Eros, que não só cria uma chaga, né, pelo óleo quente, mas uma quebra de confiança, e assim ele se afasta de Psique. E Psique passa por toda uma jornada para reencontrar Eros. Essa jornada mítica de Eros e Psique nos fala da separação corpo e mente, porque Psique representa o seu radical, nomina a psicologia, né? O psiquismo, o que é o ar, a mente,
a respiração, e Eros, que simboliza o instinto, o erótico, a emoção, o amor, que se separam por uma chaga e por uma dor, por uma quebra de confiança, que muitas vezes o que faz a gente se separar do que a gente sente e do nosso corpo não são só os nossos aprendizados, a nossa ideia do penso logo existo, mas foram experiências que nós vivemos e que nos machucaram, que criaram chagas em nós. E a maneira que a gente conseguiu lidar com a dor ou com a chaga foi se afastando do que é sentido. Porém, psique tem uma jornada a fazer para se reencontrar com Eros. E nós temos uma jornada a fazer para se reencontrar com o nosso corpo, agora de um outro lugar. E através de um novo encontro e de uma nova relação, a gente pode sim reencontrar o casamento entre Eros e psique em cada um de nós e viver uma nova história. Então essa jornada é de nós, profissionais da área, e é de todo ser humano, de se reencontrar com o que é sentido, curando as chagas dessa relação, que sim aconteceu do mesmo jeito que psique feriu Eros, ou que aqui se feriu na relação com o que é sentido, a gente passa por uma jornada para reencontrar o que é sentido. E com esse resumão de Eros e psique, a gente vai indo para o final. Cristina, obrigada, Cristina. Continua acompanhando, eu vou falar mais de Eros e psique, amanhã sai mais coisas aí. Lembrando que estão abertas inscrições, clica aí no Insta, no link da bio, que está aberto. O último episódio, Cristina, você não viu os outros? Cristina Pisani. Mas o 4, que é um resumão dos 3 e que explica sobre a formação de focalização, está aberto. Pessoal do Face, a mesma coisa. Clica aí no Saiba Mais, que está tudo disponível para que você possa participar desse final. A gente está indo para o final aí da minissérie Corpo, Coração e Mente. Espero encontrar vocês na formação. A gente se vê na quarta, na live das 15 horas, né, que a gente sempre se encontra. E na semana tem um montão de coisa boa saindo, um montão de coisa legal para vocês poderem assistir, combinado? Obrigado para vocês que ficaram comigo até agora. Obrigado, Davi. Obrigado, Cristina. Obrigado, Martinha. Deixa eu ver, porque às vezes não aparece para mim. A Tati Vilela também entrou. Dona Tati, Patrícia, Conceição, obrigada. Maíra, Nayara, obrigada, gente. Até quarta na live. Entra aí para ver o 4º episódio e o fim. E a gente vai falando mais desse reencontro Eros, psique, corpo e mente em nós. Para nós e para os nossos clientes, combinado? Grande beijo. Até quarta-feira.